Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar sequência ao estudo sobre a teologia sistemática. Nós estamos no livro 3, Teologia Sistemática 3, do nosso curso básico de teologia do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Nós estamos agora na nossa aula conclusiva deste livro, a aula de soteriologia. Nosso livro 3, como os irmãos sabem muito bem, ele abrange criação, angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia. Então nós já estudamos sobre a criação, sobre os anjos, já estudamos sobre o homem, espírito, alma e corpo, já estudamos sobre a doutrina do pecado e agora nós vamos concluir este livro, mais uma vez repetindo, o livro 3, Teologia Sistemática 3. Nós vamos então concluir este livro falando da soteriologia. Nós vamos começar então com uma leitura bíblica. Quero convidar os irmãos a que nós abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. 10 de Romanos, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Muito bem. Meus irmãos, nós temos lido a palavra do Senhor, e aqui um texto conhecidíssimo, como eu sempre costumo dizer, eu tenho usado textos conhecidos, mas não é porque são conhecidos que são menos importantes do que os outros que não são tão conhecidos. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em um determinado lugar e Deus abençoou grandemente, Deus por sua graça abençoou muito aquela pregação. E depois eu, chegando à minha casa, eu estava muito feliz com aquele culto, comecei a lembrar do culto e até perdi o sono. E então eu resolvi consultar os meus e-mails. E quando eu estava consultando os meus e-mails, tinha lá mensagens falando do culto. E muitos irmãos alegres, glorificando a Deus, mas tinha lá no meio uma crítica, não é? E a pessoa que estava criticando, não, porque não que nós não gostemos da crítica, a crítica é muito importante, às vezes nós crescemos até através das críticas, mas aquele irmão, ele dizia assim, olha, eu estive avaliando ou analisando a sua pregação à luz da homilética, e eu percebi que o irmão utiliza muito esses versículos aí, muito conhecidos, esses versículos são usados costumeiramente, seria importante que o irmão usasse outros versículos. Eu fiquei pensando naquilo, falei, meu Deus, será que os versículos que usamos de maneira costumeira são menos importantes do que os outros? De maneira nenhuma, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, sempre quando eu cito João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é claro que eu faço isso com toda convicção, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Esse texto que lemos, Romanos 10, 9 e 10, é um texto muito conhecido, mas nós vemos nele também verdades maravilhosas a respeito da salvação. A primeira coisa que nós vemos aqui são a menção às duas condições para a salvação. Duas condições. A pessoa, para ser salva, ela precisa confessar ao Senhor Jesus com a sua boca, isto é, confessar Jesus como Senhor, reconhecendo nesse caso que a pessoa é uma pecadora, não é? Então ela reconhece Jesus como Senhor, e também crer no coração que Deus, crer no seu coração, que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Então nós vemos aqui que
é preciso crer que Deus o ressuscitou dos mortos. É uma fé, na verdade, na obra redentora realizada por Deus. Paulo cita o ponto culminante da obra do Senhor Jesus, que é, no caso, a sua ressurreição, mas na verdade nós sabemos que a obra redentora do Senhor Jesus, ela é tripartida, ela está num tripé, não é? Ela abrange a encarnação do Senhor Jesus, Jesus se encarnou para revelar a glória do Pai, mas ela abrange também a morte vicária do Senhor Jesus, porque ele morreu no nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados, e abrange também a ressurreição do Senhor Jesus para a nossa justificação. Então, quando Paulo diz que nós precisamos confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, ele está aludindo, claro, à obra redentora do Senhor. Então, aqui ele explica também que existem dois passos importantes para a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, não é? E quem gera essa fé salvífica, como nós vamos ver ao longo desta aula, é Deus, por meio da pregação da palavra, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e também com a boca se faz confissão, diz a Bíblia, para a salvação. É preciso se arrepender e clamar por misericórdia. Se arrepender e clamar por misericórdia. Como naquela parábola que Jesus apresentou, a parábola do fariseu e do publicano, quando Jesus disse que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, ele orava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e injustos. Não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano, diz a Bíblia, não tendo coragem de erguer os seus olhos para os céus, ele batia no seu peito em forma de humilhação e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meus irmãos, que maravilha quando nós observamos o que diz a palavra do Senhor. Mas vamos então iniciar a nossa aula. É a nossa última aula, portanto, do livro 3º, a doutrina da salvação, soteriologia. Soteriologia. Nós tivemos a primeira sobre a criação, a segunda sobre os anjos, a terceira sobre o homem, a quarta sobre o pecado e agora a aula conclusiva, a lição conclusiva sobre a salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. O nome desta matéria, claro, advém do termo soteria, que aparece 45 vezes no Novo Testamento, não é? Significando livramento em 2 ocasiões, preservação em uma ocorrência e, na maioria das vezes, 42 vezes, o termo aparece no Novo Testamento realmente com o sentido de salvação. O termo salvação, portanto, é soteria. Veja que quem mora lá na cidade de Salvador, na Bahia, é chamado de soteropolitano. Não é por acaso, porque o prefixo ali foi tomado do grego, não é? Então veja, salvação, salvador e assim por diante. Então, o termo salvação no Novo Testamento é soteria. Jesus foi o primeiro a empregá-lo. Jesus foi o primeiro, está lá em Lucas no capítulo 19, claro, de maneira textual, não é? O termo pode ter sido aplicado no dia a dia por várias pessoas, mas no Novo Testamento, o primeiro que utiliza o termo soteria, no sentido de salvação, é o Senhor Jesus, quando disse ali para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Não é? Quando ele diz lá que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele antes diz para Zaqueu, ou na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Pedro também usou esse termo, quando naquela pregação lá, no começo da igreja primitiva, ele também disse: há um só Deus
ou melhor dizendo, nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João empregou esse termo, o autor de Hebreus também, Judas, não Iscariotes, Judas, irmão do Senhor, na sua epístola. Mas quem mais usou o termo soteria foi mesmo o apóstolo Paulo. Muito bem, então nós vamos aqui apresentar um esboço geral da nossa lição, também uma lição bastante extensa e com vários pormenores. Veja aí, nós temos a introdução, temos também o primeiro tópico, a soteriologia objetiva, temos a soteriologia subjetiva, importante saber a diferença entre uma coisa e outra, soteriologia objetiva e subjetiva. Objetiva é aquilo que Deus faz por nós, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a subjetiva, a nossa resposta à salvação de Deus, a fé, o arrependimento, não é? Ou seja, a maneira pela qual nós recebemos esta dádiva maravilhosa. O homem antes da queda, veja como isso tem uma relação com a hamartiologia que estudamos na aula anterior. A expiação pelo sangue, uma doutrina importantíssima, não é? Porque aqui está aquela discussão, né, sobre a expiação limitada e a expiação ilimitada. Não é? A redenção, a propiciação, fé para a salvação, ou seja, fé salvífica, arrependimento, que é o 8º tópico, confissão e perdão, 9º tópico, regeneração espiritual, imputação da justiça de Deus, adoção de filhos, santificação, presciência e eleição, predestinação, justificação e, finalmente, a segurança da salvação. Veja, 17 tópicos. Então nós vamos lá de maneira bem objetiva, não é? E já que estamos falando que vamos tratar o assunto de maneira bem objetiva, nós vamos começar justamente pela soteriologia objetiva. E no sentido objetivo, a salvação ela tem 3 aspectos: a justificação, a regeneração e a santificação. Veja, justificação, regeneração e santificação. A salvação plena, portanto, ela é tríplice. Quando Deus salva alguém de maneira instantânea, ele justifica, ele regenera e ele santifica. Claro que a santificação tem também o seu aspecto progressivo. Aliás, a santificação ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto instantâneo, não é? Que é o aspecto posicional. Nós temos uma alta posição em Cristo. Mas tem também o seu aspecto, aliás, para você guardar bem, são 3 P's. Veja, santificação posicional, santificação progressiva e santificação perfectiva. Posicional, progressiva e perfectiva. No momento da salvação, a pessoa instantaneamente, ela recebe uma alta posição em Cristo, ela é santificada. Mas não somente santificada, ela é justificada, mas ela também é regenerada. Nós vamos falar sobre isso. Então comecemos. Soteriologia objetiva. E aí então ela abarca a salvação em Cristo, abarca a justificação, regeneração e santificação. Justificação é uma mudança de posição externa e legal do pecador diante de Deus, de condenado para justificado. Por isso, o salvo em Cristo não entra em juízo, diz a Bíblia. Lá em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou, veja, passou, de onde para onde? Da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, ou como diz uma outra versão em língua portuguesa, não entrará em juízo.
Por que não entrar em juízo? Porque o termo ali no original é um termo forense até, não é? Isso significa que o crente nunca será julgado para efeito de condenação. Nós, claro, passaremos pelo tribunal de Cristo, diz a Bíblia, que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, Paulo falou, mas ali é um tribunal para efeito de galardão e não para efeito de salvação ou condenação. Uma vez salva, a pessoa não precisa mais passar por nenhum tipo de julgamento para receber uma sentença de salvação. Não é? O juízo final que vai acontecer lá, no fim de tudo, esse juízo final que nós vamos tratar em escatologia, é para os ímpios. Os salvos vão até participar desse julgamento, mas não na qualidade de réus, eles vão julgar juntamente com o Senhor. Não é? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, e Jesus disse que não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então isso é justificação. Justificação. Passamos a pertencer ao grupo dos justos. Justificação é o tempo passado da nossa salvação, já é passado. Nós já somos salvos. Uma vez que nós somos salvos, claro que nós devemos permanecer na presença do Senhor, mas em Cristo, diz a Bíblia, nós não entraremos em juízo. A regeneração é uma mudança de condição do pecador, de servo do pecado para filho de Deus. É chamado também de um batismo em Jesus. É um ato interior, ou seja, dentro do indivíduo. É também chamado de novo nascimento. Regeneração é um novo nascimento. Você se lembra quando Jesus disse para aquele homem, o Zaqueu, necessário te é nascer de novo? Jesus estava falando justamente da regeneração. Mas além da regeneração, nós temos a santificação. Santificação, como eu estava dizendo, ela é mencionada na Bíblia em 3 aspectos. Santificação posicional, no passado, santificação progressiva, no presente, e santificação perfectiva, no futuro. No passado, nós já fomos salvos. Já fomos salvos. Então, a santificação ocorreu de modo instantâneo. Nós somos santificados. Fomos tornados santos naquele momento. Não por nossos méritos, mas através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, diz a Bíblia, de todo pecado. Não é? Bem-aventurados os que lavam, diz a Bíblia, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, fomos santificados de maneira instantânea. Depois também, hoje, claro, nós temos a santificação progressiva, nós continuamos nos santificando, porque a santificação tem esse aspecto também relativo ao que nós fazemos no dia a dia. O que a Bíblia chama de operar a nossa salvação. Nós operamos. Operai, diz a Bíblia, a vossa salvação com temor e tremor. Isso é a nossa santificação diária. Lá em Hebreus 12, versículo 14, está escrito também, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação. Mas temos também um segundo tópico, que é a soteriologia subjetiva. Quando falamos de soteriologia subjetiva, é a doutrina da salvação do ponto de vista do que o ser humano faz. Mas quer dizer então que existe uma parceria para gerar a salvação? O homem tem que participar? Não, o homem não participa para gerar a salvação. A salvação vem de Deus. A salvação é pela graça de Deus. O homem não tem participação alguma nesse sentido. Tudo é pela graça de Deus. Agora, quando nós falamos de soteriologia subjetiva, é aquele ponto da soteriologia que trata do que o pecador faz, não para gerar a salvação, mas para receber aquilo que Deus nos dá, não é? Na experiência humana, portanto, a salvação é subjetiva. O pecador não pode salvar-se a si mesmo por meio dos seus esforços, mas ele precisa receber o que Deus lhe oferece por sua graça, e Deus o capacita para que possa crer e se arrepender. Veja, Deus o capacita. É uma graça capacitadora. É uma graça conhecida também como graça preveniente.
Deus nos capacitando. Nós somos capacitados para crer, nós somos capacitados para se arrepender. Porque a salvação, ela é dada pela graça de Deus. Ninguém pode se gloriar e dizer, não, eu fui salvo porque eu me arrependi. Eu fui salvo porque eu criei. Até o arrependimento é Deus quem dá. A Bíblia diz lá, Deus, em Atos dos Apóstolos, pelo menos, há 3 referências, não é? Dizendo que Deus dá o arrependimento. Mas Deus dá o arrependimento em que sentido? Não é Ele que se arrepende em nosso lugar, é claro, mas Ele nos capacita. Ele nos deu intelecto, Ele nos deu sentimento, Ele nos deu vontade, 3 faculdades pelas quais nós podemos pensar, podemos sentir e podemos agir. E com essas 3 faculdades, claro, nós podemos receber a dádiva gloriosa da salvação quando nós nos arrependemos. Isso significa que o arrependimento completo, ele abrange intelecto, sentimento e vontade. Você lembra do arrependimento do filho pródigo? Foi um arrependimento completo. Estando ele lá no meio daquela sujeira, lá no meio da comida que os porcos, no meio dos porcos, ele desejando comer a mesma comida que os porcos comiam. O que ele disse quando ele estava lá? Quantos trabalhadores que ganham por jornada diária de trabalho, quantos jornaleiros lá na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, aquele rapaz, ele refletiu, ele reconheceu, ele resolveu e ele agiu. Veja que ele usou todas as faculdades, ele refletiu, ele usou o seu intelecto, ele sentiu as suas misérias, ele usou também a parte sensorial da sua alma, mas ele também tomou uma posição, ou seja, ele usou a parte volitiva, a volição, a sua vontade. Então, intelecto, sentimento e vontade. Esse é o verdadeiro arrependimento, que envolve tudo isso. Agora, a Bíblia não diz que Judas também se arrependeu? Judas se arrependeu. Tem lá o texto bíblico que diz que ele se arrependeu. Só que, por que Judas se arrependeu e foi se enforcar? Porque o arrependimento dele não foi um arrependimento completo. Foi um arrependimento meramente emocional. Foi um remorso, como nós diríamos hoje. Não foi um arrependimento completo, não é? Então, é importante nós estudarmos isso. Deus nos capacita para que nos arrependamos. Deus nos capacita também para que tenhamos fé, porque a fé também é um dom de Deus. Então, no que tange a soteriologia subjetiva, é importante ver a salvação quanto ao passado, ao presente e ao futuro. No passado, o aspecto que mais se destaca na obra salvífica de Deus é, claro, a justificação. Sempre quando a Bíblia fala de justificação, pode ver que o verbo está no passado. Fomos justificados. Temos sido justificados, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, é Deus quem nos justifica, e assim por diante, haveis sido justificados. Por quê? Porque a justificação está ligada ao passado. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já fomos instantaneamente justificados. Agora, a salvação quanto ao presente, é um segundo ponto aí. Sobressai-se em santificação, em conduta diante do mundo. É salvação do poder do pecado, que eu até citei em Ramar Teologia. Deus faz em nós e agora, não é? O que bem lhe apraz, não é? Então ele age em nós, nos salva agora, no dia a dia. Veja que interessante, nós fomos salvos, mas não quer dizer que uma vez salvo, nós não precisemos mais fazer nada, não é? Pelo contrário, não é? A nossa vida com Deus é uma vida diária. É como subir uma escada que não tem o último degrau. Você sobe um degrau hoje, Deus olha para você e diz, meu filho, tá bom, mas ele não está ótimo, pode subir mais um. Quem é santo, diz a Bíblia, santifique-se ainda. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é a santificação, é a salvação no presente. A salvação quanto ao futuro é a salvação perfectiva, né? No seu aspecto perfectivo. Eu falei de santificação, mas a própria salvação também.
Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele disse que a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Como assim? Quer dizer que eu ainda não sou salvo? Paulo estava se referindo à salvação no seu sentido perfectivo. No sentido perfectivo, claro, nós estamos ainda sujeitos ao pecado hoje, não é? Então não alcançamos ainda o sentido perfectivo, esse aspecto, não é? Perfectivo que só vai acontecer quando nós partirmos dessa vida, quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Vamos para o terceiro tópico, a graça de Deus. Graça, que no caso em soteriologia, graça salvífica. Não vamos aqui discorrer sobre a graça comum, não é? Que o tempo não permite, uma graça extensiva a todos. Deus faz chover sobre a chuva, cair sobre justos e injustos, o sol também brilha sobre justos e injustos. É a graça comum, não é? Deus tem dado talentos naturais às pessoas, tudo através da graça comum. Agora, o nosso assunto aqui é a graça salvífica, que resulta da parte de Deus para com o pecador e se manifesta muitas vezes também em misericórdia. Mas não vá confundir graça com misericórdia. Graça é o que Deus faz por nós, dando-nos o que nós não merecemos. Graça é Deus nos dando o que não merecemos. A misericórdia é diferente. A misericórdia é quando Deus não nos dá, não é? Aquilo que merecemos. Claro que a graça também ela está intimamente ligada à misericórdia, ou seja, tudo faz parte do amor de Deus, mas conceitualmente há uma diferença entre graça e misericórdia. No original, graça é charis, não é? Essa provisão já existia, só que no Novo Testamento que nós vemos isso de uma maneira muito mais clara, muito mais categórica. A graça de Deus para salvar o pecador no Novo Testamento é mencionada de maneira mais direta, não é? A graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, diz lá Tito, capítulo 2, versículo 11. Muito bem, a graça salvífica. Tudo é pela graça. Mas vamos para o quarto tópico, expiação pelo sangue. A doutrina em apreço também é chamada de ilasmologia. Ilasmologia, não é? A doutrina da expiação pelo sangue. Expiar é tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia. Expiação tem a ver com o pecado. Muitos a chamam de expiação limitada, porque não entenderam ainda que a expiação está relacionada com o pecado e não com o pecador. Muitos estão confundindo, por exemplo, expiação com redenção. A redenção tem a ver com o pecador, agora a expiação não. Veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a expiação, ela tem a ver com o pecado original, o pecado adâmico. Quando Jesus morreu, ele morreu justamente para que todas as pessoas, através dele, possam obter a salvação, porque ele veio para tirar o pecado, ele veio para tirar o poder do pecado adâmico, não é, que recaía sobre os nossos ombros, agora não mais, mas claro que nós precisamos fazer a nossa parte, não é? Nós temos que nos entregar, nós temos que nos arrepender de todos os nossos, nos arrepender de nossos pecados. Termos para a salvação. Há 4 grandes palavras doutrinárias empregadas na Bíblia para nos revelar a extensão do valor da morte de Jesus, isto é, do seu sangue remidor, para tirar os nossos pecados. Expiação aplica-se à salvação em relação ao pecado, quanto ao seu alcance, que é infinito, não é? Então, é ilimitável. Não compete a nós aqui querer dizer que a expiação é limitada, porque a extensão aí da salvação em Cristo é infinita, não é? A redenção, como eu estava falando, só para efeito de comparação, a redenção, esta sim,
diz respeito à salvação em relação ao pecador e ao seu pecado. Isso é redenção, não é? Imputação, aliás, além de, veja que eu estou falando então de termos para a salvação, 4 grandes palavras: redenção, primeiro expiação, que eu citei, né? Depois redenção, agora propiciação, que aplica-se à salvação quanto à transgressão, e também imputação, que se relaciona com a salvação quanto ao seu creditamento, a justiça de Deus lançada em nossa conta, pela fé no próprio Deus. O que é expiação? A palavra expiar significa encobrir, não é? À luz do termo hebraico, significa encobrir, ou cobrir, ocultar, tirar da vista. Expiar é pagar, quitar, tirar os pecados de alguém mediante um sacrifício reparador exigido, mas também propiciador. É tirar o pecado mediante a morte de alguém como substituto do culpado e condenado. Sem expiação pelo sangue, diz a Bíblia, não há perdão do pecado. Essa decorrência da expiação é chamada de propiciação. Deus vê o arrependimento do pecador por causa da expiação e não por causa do ato do pecador em si. Vemos isto, por exemplo, como já citamos, na parábola lá do fariseu e do publicano. Qual é a necessidade? Tem o ponto 3 aí, a necessidade da expiação. Não é? Jesus, para expiar nossos pecados, bastava morrer por nós na cruz, mas para nos justificar diante de Deus e de sua lei violada, era preciso que ele ressuscitasse. Por isso que a Bíblia diz que ele ressuscitou para nossa justificação. Há, portanto, e aqui isso é muito importante, essa distinção, a diferença entre expiação, redenção e propiciação, todas realizadas por Jesus Cristo. Expiação é do pecado do pecador, redenção é da pessoa do pecador e propiciação tem a ver com Deus em relação ao pecador já perdoado. Então veja, é muito importante então nós não confundirmos expiação com redenção. Muitas das controvérsias que estão acontecendo hoje em dia decorrem dessa confusão. Porque se alguém pode pensar assim, se Jesus morreu por todos, se a expiação é uma expiação ilimitada, então todos obrigatoriamente têm que ser salvos. Porque se Jesus morreu por todos, como que alguém poderá não ser salvo? Veja que aí a pessoa está falando apenas da expiação, mas tem que ver outro lado, a redenção. A expiação tem a ver apenas com o pecado. Jesus, quando morreu, diz a Bíblia, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não quer dizer que por ele ter tirado o pecado do mundo, nesse sentido, o pecado adâmico, que automaticamente todos serão salvos. Aí entra o lado da redenção, que tem a ver com o pecador. O pecador precisa ser redimido. E como que o pecador é redimido? O pecador é redimido através da graça de Deus, mas é preciso que haja aceitação por parte do pecador. Aceitação. Senão, nós vamos ter que anular todos os versículos da Bíblia, né, que falam sobre a participação nesse sentido do ser humano, arrependendo-se, crendo, não é? Quem crer será salvo, como diz a Bíblia, ou se não, lá o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, é isso que a Bíblia nos apresenta na sua palavra. Muito bem, nós vamos então caminhando aqui, nós vamos agora para o 4º ponto aqui, a obra expiatória. No Antigo Testamento, a expiação dos pecados na nação durava 1 ano apenas, porque todo ano o sumo sacerdote ele tinha que entrar lá no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, ele tinha que entrar lá no lugar santíssimo, com sangue, e ele aspergia o sangue, e então acontecia ali
a manifestação de Deus, a nuvem da glória de Deus descia e Deus perdoava os pecados. Isso lá nos tempos do Antigo Testamento. Mas veja que isso apenas aumentava a dívida espiritual desse povo para com Deus, cada ano que passava. Cristo na cruz, pelo seu sangue, expiou os nossos pecados uma vez para sempre. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, ele se manifestou, diz lá em Hebreus 9, 26, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A salvação só se realiza na vida de cada pecador, portanto, quando este aceita o Redentor. Foi o que nós explicamos há pouco, a diferença entre expiação e redenção. Expiação tem a ver com o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expiação. A expiação está ligada ao pecado adâmico. Agora, redenção não. Redenção é diferente. A redenção está ligada ao pecado, ao pecador, não é? Ao pecador. Ou seja, o pecador precisa ser redimido. Então, o pecador precisa conhecer o Redentor, ter um encontro pessoal com o Redentor para que ele possa alcançar a verdadeira salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já que estamos falando de redenção, vamos então para o quinto tópico, redenção. Redenção tem a ver com a pessoa do pecador, como já falamos. É realizada por Jesus Cristo, em quem temos a redenção, diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Veja, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que é redenção? Redenção é a libertação de um escravo, mediante um resgate. Então, o termo lá no grego é lutron. Este termo aparece, por exemplo, em Mateus 20, versículo 28. Além de retirar esse escravo, além da redenção, na verdade, veja, como está aí no texto, é a libertação de um escravo mediante um resgate, além de retirar esse escravo do mercado de escravos, ou seja, ele era tirado de lá, não é? Daí o termo resgate. Há 7 principais palavras originais no Novo Testamento para a redenção. Agorazo, compraste, comprar na praça. Veja que o termo agora no grego, não é? Alude àquela praça onde havia o comércio, onde havia até pequenos julgamentos. Era na ágora. A ágora, lá na polis grega, não é? Então, na polis grega tinha a ágora, aquela praça onde eram feitas essas reuniões, esses julgamentos e tal, e comércio. Então, veja que o termo agorazo, que lá em Apocalipse 5 e 9 aparece como compraste, na verdade significa comprar na praça. Isso é redimir. Exagorazo, também resgatou, comprar o escravo na praça e retirá-lo de lá. Veja, exagorazo. Lutrou, que nós já mencionamos, resgatados, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. O apóstolo Pedro disse que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então veja que importante nós entendermos esse conceito. Exagorazo, lutrou, mas também lutroses, redenção. Está lá em Hebreus 9, 12. Libertar mediante o pagamento de resgate. Apulotroses, redenção, é empregado em Lucas 21 e 28 para significar soltura, libertação, livramento, desprendimento do povo de Deus ao sair deste mundo opressor, escravizador, para ficar eternamente com o Senhor. E finalmente, temos também antilutron e lutron. Antilutron, a troca de uma pessoa por outra, e lutron, o resgate pago pela redenção de um cativo, escravo ou prisioneiro de guerra.
O ponto 2, aí 5.2, redenção dos pecadores. Nossa redenção espiritual foi planejada e definida por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, não é? Esse ponto é muito importante, porque Deus não foi apanhado de forma desprevenida, como muita gente pensa. O resultado da nossa redenção é tríplice. Resulta na conversão da alma, nossa ressurreição, ou a redenção do corpo, e também resulta em domínio da terra, aquilo que nós havíamos perdido, porque redenção é justamente dar ao ser humano de volta aquilo que ele perdeu, dar de volta aquilo que ele perdeu. Conversão da alma, então tem a ver com alma, tem a ver com corpo, não é? E tem a ver também com o domínio da terra. Então é a conversão da alma, é a redenção do corpo e é o domínio da terra. Claro que isso, boa parte acontece já, agora, mas a concretização de tudo isso vai se dar na redenção final, quando Cristo vier buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos para o 6º tópico, propiciação. Propiciação como resultado da expiação, veja, e temos aí também uma ilustração da propiciação. Propiciação como resultado da expiação. A palavra para propiciação, na língua portuguesa, deriva do latim propitio, unir, reconciliar, pacificar. O conceito pagão de propiciação é aplacar um Deus irado, vingativo, mas à luz da palavra de Deus implica satisfazer a lei divina violada e, desse modo, remover aquilo que impedia Deus de fazer extravasar e fluir o seu amor, sua benevolência e suas bênçãos sobre o homem, salvando-o. Jesus, diz a Bíblia, é a nossa propiciação. E a ilustração é justamente aquela que nós já citamos, lá de Lucas capítulo 18, naquela parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu, ou melhor, o publicano, disse: ó Deus, sê propício. Quando ele disse, tem misericórdia de mim, ele estava, na verdade, dizendo, ilascomai, ou seja, sê propício a mim, pecador. Literalmente, o publicano da parábola mencionada, lá em Lucas 18, versículos 9 a 14, ele estava dizendo, Deus, olha para mim, o pior pecador, assim como tu olhas para o sangue propiciador aspergido sobre o propiciatório na arca da aliança. Então veja que esse termo, na verdade, aponta para isso. Mas vamos avançar, vamos para o tópico 7. Fé para a salvação. Fé para a salvação. A manifestação da fé salvífica. Fé salvífica tem a ver com o pecador em relação a Deus, pois sem fé é impossível, diz a Bíblia, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, aí está a manifestação da fé salvífica, ela se manifesta na vida do pecador, é um dom de Deus. Não é? A fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. 7.2, aí temos também a definição da fé natural. A fé natural é a fé da cabeça, por assim dizer, natural, que não resulta em salvação. A palavra de Deus diz que até os demônios creem que há um só Deus e estremecem diante de tal fato, diz lá em Tiago capítulo 2, versículo 19. A fé que Tomé teve inicialmente foi meramente também uma fé da cabeça. Então, é necessário que a fé seja uma fé vinda de Deus. Veja aqui o exemplo de Tomé. Somente depois de Jesus lhe ter dito, porque me viste, Tomé, creste, não é? Foi que ele, então, pôde, posteriormente, fazer aquela declaração tão maravilhosa, Senhor meu e Deus meu. Mas, a princípio, a sua fé era uma fé somente da cabeça. 7.3, defesa da fé. Isso nós vamos tratar
posteriormente quando falarmos da heresiologia. 7.4, expressões de fé. Não é? O significado do termo fé varia no Novo Testamento. Em Gálatas 5:22, é mencionado como uma das virtudes do fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja que a fé é um dos elementos que compõem o fruto do Espírito. Mas não somente isso, a fé como dom e assim por diante. Mas aqui dentro do nosso estudo de soteriologia, estamos vendo a fé salvífica. A fé salvífica, aquela que vem de Deus. A fé para a salvação. No momento em que o pregador está falando, não é? A fé brota no coração da pessoa, uma fé para a salvação. Esse tipo de fé nem todos têm, mas ela é dada no momento da pregação do Evangelho. Claro que todos têm fé, todos têm um tipo de fé, uma fé comum, não é? A pessoa às vezes tem até uma fé direcionada não para Deus, mas para um outro tipo de mediador, para um santo, não é? Uma imagem de escultura que a pessoa vê naquela imagem um santo e assim por diante. Mas a fé salvífica é diferente. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O arrependimento. O arrependimento também, a fé se relaciona com Deus, o arrependimento com o pecado. O arrependimento é uma doutrina básica quanto à salvação. O verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado. Veja que eu já citei, assim por alto, a diferença entre o arrependimento completo e o arrependimento incompleto. Eu citei como exemplo de arrependimento completo o arrependimento do filho pródigo, quando ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, mas antes ele já tinha refletido. Veja que ele deu pelo menos 4 passos. Ele refletiu, ele disse: quantos jornaleiros há na casa de meu pai? Ele reconheceu, ele disse: eu aqui pereço de fome. Ele reconheceu a sua miserabilidade, mas ele também resolveu. Ele disse: quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Levantar-me-ei. Mas ele não somente fez isso, ele agiu. Ele resolveu e ele agiu. Ele foi em direção da casa do pai. E quando ele estava chegando, o pai já o esperava e correu em sua direção. O pai certamente reconheceu pelo andar que era seu filho e correu em sua direção e o abraçou e o beijou repetidamente. E o filho começou a sua confissão, mas o pai ali, como que interrompendo, disse aos seus servos: matai o bezerro cevado, ponde alparcas nos seus pés, ponde anel na sua mão, vamos todos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Veja, arrependimento completo, envolveu intelecto, envolveu sentimento, envolveu vontade. Agora, não podemos viver o mesmo de Judas. Judas, ele teve oportunidade de arrependimento. Vamos comparar, por exemplo, Pedro com Judas. Será que Pedro pecou mais ou menos que Judas? Judas é chamado de traidor, mas veja o caso de Pedro. Pedro negou, mentiu, jurou e praguejou. Só que Pedro encontrou lugar de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento de Pedro foi um arrependimento completo. O arrependimento completo tem que envolver intelecto, sentimento e vontade. Agora, o remorso apenas, a pessoa chora e tal, mas ela não toma uma posição. Tem que tomar uma posição, tem que resolver. Não, eu preciso realmente tomar essa posição. Veja que isso aí não é que a salvação é gerada pelo homem, mas Deus dotou o ser humano dessas três faculdades para que o ser humano, mediante o convencimento do Espírito, ele possa tomar uma posição. Porque o convencimento do Espírito não é como muitos dizem até, falando de uma graça irresistível, não é? Que o Espírito convence e pronto, a pessoa não tem como rejeitar.
Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Espírito convence no sentido de colocar tudo diante ali do ser humano para que ele possa tomar essa posição. Porque Deus, na verdade, ele dotou o ser humano dessa livre vontade, por assim dizer, o livre-arbítrio. Mas vamos para o 9º tópico. Confissão e perdão. Confissão e perdão. Confissão, de acordo com 1 João 1:9, a confissão deve ser uma contrita e definida. Deve ser uma confissão contrita e definida. Não é? Nossos pecados. Observe que são pecados, plural. Diz lá 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, não é? Para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Observe, portanto, que são pecados, não é? Outro elemento é a renúncia ao pecado, como está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13. O perdão. Perdão é a remissão. É a remissão da punição do pecado, o qual conduz à perdição eterna. Para nós, seres humanos, que pela queda, herdamos uma natureza pecaminosa e pecadora, parece fácil o perdão. E parece fácil Deus nos perdoar. E isto por sermos todos uma raça de pecadores. Porém, com um Deus santíssimo em quem não há pecado, o caso é diferente. O perdão pode ser judicial para o descrente. A condição exigida por Deus para esse perdão é a conversão do pecador. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Qual é o meio para o perdão? A fé em Deus e segundo a palavra. Se a condição exigida por Deus para o pecador, crente faltoso, fosse uma nova conversão, então veja, se a condição exigida por Deus para o pecador ou para o crente faltoso, não é, fosse uma nova conversão, seria necessário nos convertermos constantemente. Constantemente. E quais são as consequências do crente não querer perdoar? O crente se recusar a perdoar, não querer perdoar de forma alguma, é uma atitude que afeta a comunhão com Deus, individual e coletivamente. Afeta ainda a nossa comunhão com os irmãos, com a igreja, bem como o nosso caráter cristão e a nossa saúde em geral. Muito bem, vamos para o décimo tópico, regeneração espiritual. O termo regeneração tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus. Em Gênesis 1:27, temos a criação natural do homem. Em Efésios 2:10, temos a sua criação espiritual. Regeneração é o ato interior da conversão efetuada na alma pelo Espírito Santo. Conversão é mais o lado exterior e visível da regeneração. Uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo é também convertida. Então veja, regeneração. Lembre-se sempre que a salvação plena, ela envolve regeneração, mas também justificação e santificação. O 11º tópico, a imputação da justiça de Deus. Imputação da justiça de Deus. Porque, claro, se a pessoa é justificada, ela só pode ser justificada se de fato Deus imputar justiça. Ninguém consegue ser justo apenas por uma mera declaração e bater no peito e dizer agora eu sou justo. Não. Aliás, não tem justo de nascimento, não é? E não tem justo porque se declara justo. Mas a pessoa é justa porque é justificada. Como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Cristo Jesus, pelo qual temos entrado a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos.
e Paulo vai citando ali não somente isso, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Muito bem, vamos avançando então. A adoção de filhos. Veja, adoção de filhos. A adoção de filhos é mencionada em textos como Romanos 8:15, Efésios 1:5, João 1:12. São versículos muito conhecidos de todos, não é? Que mostram que nós somos filhos por adoção. Por que a Bíblia dá esse destaque? Porque, a rigor, o único Filho de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o unigênito Filho de Deus. Agora, a Bíblia também diz lá em João, que eu citei aqui, João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. A adoção de filhos. Então é um assunto aí muito importante que nós devemos também estudar. Vamos adiante. A santificação. Veja aí, no livro nós temos aí a santificação de objetos, eventos, etc. A santificação de pessoas, não é? Porque no Antigo Testamento os objetos eram santificados para Deus, né? O tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, assim por diante. Santificação de pessoas também, a Bíblia menciona no Antigo Testamento e hoje também, no caso do salvo. Mas nós somos santificados em Cristo. E um ponto interessante que nós queremos destacar é esse terceiro ponto, a santificação em 3 tempos. 3 tempos, que eu já falei no início. E aqui o assunto está no livro de maneira pormenorizada. Santificação em 3 tempos. Tempo passado, tempo presente e também no futuro. Veja que esses 3 tempos estão associados também a 3 aspectos. O aspecto posicional, o aspecto progressivo e o aspecto perfectivo. Veja que nós podemos falar de 3 P's quanto aos aspectos e 3 P's também quanto aos tempos, porque eu posso falar de passado, presente, e aí eu trocaria futuro por porvir, não é? Então fica passado, presente e porvir. 3 P's para ajudar aí para guardar o assunto, não é? São algumas técnicas aí de mnemotecnia, algumas técnicas de memorização. Então veja, a santificação passada e instantânea é uma santificação posicional. Eu estou em Cristo. Em Cristo eu sou santo. Não é porque eu sou mais importante do que ninguém, mas é porque Cristo foi quem me tornou santo. Então em Cristo eu sou santo. Santificação presente, ela é progressiva. Como assim progressiva? A cada dia eu tenho que ser mais santo. Deus certa vez deu uma visão para o profeta Ezequiel, em que ele viu diante de si um ribeiro. E ali tinha um homem que tinha um cordel de medir na sua mão, e aquele homem mediu 1000 côvados, na nossa linguagem, aproximadamente 500 metros. E aquele homem disse para Ezequiel, Ezequiel, avance. E quando ele avançou, tinha um ribeiro diante dele, e ele viu, as águas davam, depois de ele ter andado ali, aqueles 500 metros aproximadamente, as águas davam pelos artelhos, mais ou menos na altura dos dedos do pé. Mas aquele homem mediu mais 1000 côvados e disse, Ezequiel, avance, caminhe. E quando ele avançou, as águas agora davam pelos joelhos, diz a Bíblia. Mas aquele homem mediu mais 1000 côvados e disse, Ezequiel, avance. E quando ele avançou, as águas agora davam pelos lombos. Mas aquele homem mediu ainda mais 1000 côvados e disse, Ezequiel, avance. E quando ele avançou, mais 1000 côvados, diz a Bíblia que não dava mais pé. Eram águas profundas que precisavam ser atravessadas a nado. Do que fala isso? Fazendo aqui uma aplicação.
Isto fala de etapas da nossa vida espiritual. Quem sabe Deus olhe para mim e para você e diga neste momento: meu filho e minha filha, você já está no meu ribeiro, já está bom, mas ele não está ótimo. Continue caminhando, continue avançando, que eu tenho mais para te dar. Clama a mim, que eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus quer que nós mergulhemos nas águas do seu espírito. Estar no rio de Deus é muito bom, mas é melhor avançarmos para nós mergulharmos, não é? Etapas da nossa vida espiritual, da nossa caminhada espiritual. Isso é a santificação progressiva. A cada dia nós temos que ser mais santos. O Senhor diz na sua palavra: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é sujo, suje-se ainda. Mas graças a Deus que a igreja quer se santificar, glória a Deus. E a santificação futura e completa, não é? É o aspecto aí perfectivo. É a santificação plena, a santificação final. Muito bem, vamos para mais um tópico. Presciência e eleição. Esse aqui é um assunto que gera muitos debates hoje em dia, muitas discussões, não é? Eu citei até há pouco tempo a questão sobre calvinismo e arminianismo, que tem gerado aí uma disputa inglória, e muitos estão até classificando o arminianismo como uma heresia, e outros estão classificando o calvinismo como outra heresia. Na verdade, calvinismo e arminianismo não são heresias. São escolas diferentes, são diferentes maneiras de pensar sobre a eleição, sobre a presciência e etc., como se manifesta a salvação, mas todos os servos de Deus, sejam os arminianos, sejam os calvinistas, eles creem que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Eles creem, mas a diferença vai aparecer quando começarem a esmiuçar, né, os conceitos, etc., e ao longo da história, a teologia histórica, mas é importante que nós sempre tenhamos em mente que somos irmãos em Cristo, que não devemos de maneira nenhuma nos digladiar. Então veja, como esse ponto é bastante detalhado aí no livro, eu vou até fazer questão de ler aqui um pouco, para que os irmãos não tenham dúvidas. Eu vou ler e fazer alguns comentários. Então veja, diz aí o livro que a presciência de Deus é o seu pré-conhecimento de todas as coisas. Isso está claro lá em 1 Pedro, também em Romanos. Ela é parte do seu atributo de onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Ele pré-conhece todas as coisas sobre o homem, mas não as evita, por ser o homem livre e responsável por seus atos. Deus, na sua soberania, ele fez assim. Ele dotou o ser humano, ele fez de arbítrio, ele fez o ser humano uma pessoa responsável pelos seus atos. No caso do pecado de Adão, o Senhor sabia disso na sua presciência, porém não o evitou por ter Adão, como eu já falei, livre-arbítrio. No caso de Judas Iscariotes, vemos que ele, que foi escolhido por Jesus como um dos 12, tirava e não tirou da bolsa que ali se lançava, o que indica um ato voluntário, preconcebido e continuado. E mais, a palavra de Deus diz que Judas se desviou. Esse é um ponto aqui muito importante. Judas se desviou. Alguém acha que Judas era uma figurinha carimbada, mas veja que a Bíblia deixa claro, Judas se desviou, o que denota ato voluntário, consciente e gradual. É importante enfatizar que ele não nasceu marcado para trair o nosso Senhor, apenas enquadrou-se nas condições da profecia sobre aquele que seria o traidor. E aí temos várias citações. Com respeito ao termo eleição, propriamente, no nosso livro, diz assim: eleição e escolha são apenas um termo no original, ek lego. A eleição olha, por assim dizer, para o aspecto passado da nossa salvação. Eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação feita por Deus. Nós, pecadores por natureza, não sabemos escolher,
mas o Senhor nos escolhe, como Jesus mesmo disse, lá em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Veja, não fostes vós que escolhestes, mas eu vos escolhi. Ou seja, é o Senhor quem nos escolhe. Na Bíblia mencionam-se a eleição divina coletiva, como a de Israel, não é? A da igreja, e a individual, como a de Abraão, a de cada crente. A vocação e a eleição do crente, do lado humano, são imperfeitas, como lemos em 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer, diz lá, cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Muito bem. Então, aí está o assunto ligado à eleição. Mas aí vem outro que está associado à eleição, que é justamente a predestinação. Predestinação. Há muitos que pensam que a Bíblia tem versículos que confirmam a predestinação e outros que confirmam o livre-arbítrio, que um texto se opõe ao outro, fazendo com que haja uma certa antinomia, não é? Entre os textos sagrados. Na verdade, a Bíblia é uma harmonia perfeita. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que existe uma Bíblia calvinista ou uma Bíblia monergista, por assim dizer, e uma Bíblia arminiana ou uma Bíblia sinergista, não é? Que fale do livre-arbítrio, etc., e outra que, na verdade, fale apenas da predestinação e ignore o livre-arbítrio. De maneira nenhuma. As duas coisas estão presentes na Bíblia. E embora seja difícil para nós entendermos isso, a Bíblia trata dessa questão com clareza, não é? A predestinação, como está aí, olha para o aspecto futuro da nossa salvação. Segundo as Escrituras, ela é o nosso predestino. A salvação não é um decreto divino, pois isso seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. Então temos aí uma explicação sobre o decreto de Deus. A expressão em apreço, conforme mencionado em Romanos 8 e 28, aparece em outras passagens como decreto, propósito. Trata-se do eterno propósito de Deus segundo o desígnio de sua própria vontade, pelo qual ele preordenou para a sua glória tudo o que acontece. Muito bem, então aí está o decreto. Predestinação e livre-arbítrio, como eu já falei, não é uma antinomia. A Bíblia explica a própria Bíblia e isso precisa ser estudado com muito cuidado. E aí vem, claro, é inevitável nós não mencionarmos essa questão do calvinismo e do arminianismo, não é? Isso que surgiu ali logo depois da Reforma, essa discussão. Claro que antes, lá também houve aquela discussão, lá nos primeiros séculos, entre Agostinho e Pelágio, não é? Que surgiu lá o pelagianismo e também o semi-pelagianismo, e muita gente até acusa os arminianos de serem hoje, na verdade, semi-pelagianos. Mas, na verdade, o arminiano que se preza, né, o arminiano que conhece a Bíblia, ele não defende nem pelagianismo, nem semi-pelagianismo, não é? Porque o arminiano que se preza, ele crê de fato que a salvação ela ocorre inteiramente pela graça de Deus. Claro que o arminiano ele crê diferente do calvinista no que tange a questão, por exemplo, de fé e arrependimento. O calvinista vai dizer que a pessoa, para ter fé e arrependimento, ela precisa antes ser convertida. Ou seja, Deus primeiro converte a pessoa, Deus primeiro regenera a pessoa e aí então ela se arrepende e tem fé. Isso é a visão calvinista. Agora, o arminiano, ele vê que para ser salvo, a pessoa precisa de fé e arrependimento. Só que não é ela que gera a sua própria salvação. E nem é ela que participa para gerar a salvação. Não é nesse sentido. Ela apenas recebe a salvação, mas mediante a capacitação de Deus. Aí entra em cena, claro, aquilo que é chamado de graça preveniente, que é uma graça capacitadora.
Mas o calvinismo, lá nos séculos ali depois da Reforma, houve um sínodo, né, conhecido como Sínodo de Dort, em que avaliou ali os principais argumentos dos chamados remonstrantes, como eram chamados os arminianos naquela época, e aqueles pontos foram refutados, mas é bom dizer que foram refutados por uma reunião de calvinistas, né? A maioria ali esmagadora eram calvinistas, então é claro que o assunto ali foi tratado como uma heresia. Mas isso aí, a posteriori, foi novamente retomado, né? Houve arminianos piedosos ao longo do tempo, depois John Wesley, mais adiante também. Então, quer dizer, nós não devemos, como irmãos em Cristo, entrar nessa disputa inglória de calvinista querer chamar arminiano de herege, de arminiano querer chamar calvinista de herege. Somos irmãos, temos posicionamentos diferentes, mas nós cremos que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Os calvinistas, até depois dessa refutação que eles fizeram aos arminianos, eles apresentaram 5 pontos, não é? Assim, em resumo, que se tornaram aqueles 5 pontos que as pessoas apresentam mediante uma sigla, né? TULIP, não é? Que na verdade em português seria depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, o T de TULIP é total depravity, ou seja, depravação total. O U é unconditional election. E o L, limited atonement, ou seja, expiação limitada. O I, irresistible grace, graça irresistível. E perseverance of saints, ou seja, perseverança dos santos, TULIP. São esses os 5 pontos do calvinismo. Os arminianos, posteriormente, fizeram também a sua tréplica, vamos dizer assim, né? Porque os 5 pontos calvinistas foram, na verdade, uma resposta ao que os arminianos apresentaram. Então, posteriormente, surgiu uma tréplica. E aí vieram também 5 pontos do arminianismo baseados numa sigla, outra sigla, que é FETS, não é? Que são, na verdade, Freed by Grace to Believe, ou seja, liberto pela graça para crer, Atonement for All, expiação para todos, Conditional Election, eleição condicional, Total Depravity, depravação total, e Security in Christ, ou seja, segurança em Cristo. Observe que nos 2 acrósticos você vai encontrar depravação total, porque tanto calvinistas como arminianos creem que houve uma depravação total. O ser humano, quando pecou, ele morreu, evidentemente. A Bíblia diz lá, em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Só que aí a discussão vai girar em torno do quê? Até que ponto, né, a pessoa estava incapaz de poder decidir. O calvinista vai dizer que a pessoa está morta e o morto não faz nada. Só que o arminiano vai dizer que, por exemplo, o filho pródigo também estava morto, não é? O pai disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Só que ele estando morto, mesmo assim ele refletiu, reconheceu, resolveu, agiu. Por quê? Porque o termo morto, nesse caso, não é morto no seu sentido de que a pessoa está completamente sem ação. Morto no plano espiritual. Morto no tocante a depravação total, ou seja, a imagem de Deus ela foi corrompida, mas não quer dizer que a pessoa perdeu a capacidade de decidir, não é? Então, o livre-arbítrio não, segundo a linha aí de pensamento dos arminianos, não foi perdida essa capacidade do ser humano. Bom, a discussão é bastante ampla. Claro que não há tempo aqui de nós tratarmos disso, precisaria de uma aula só para falar sobre calvinismo e arminianismo e explicar cada um desses pontos, mas eu estou aqui apenas lançando luz sobre o assunto. Nós vamos então adiante, caminhando já também para o final. Tem aí o 15.4, predestinalismo. Veja que predestinalismo, não estou falando de predestinação. Predestinalismo já está sendo aplicado dessa forma, com essa
com esse sufixo aí, ismo, justamente para mostrar algo que pode ser considerado até um desvio da palavra, né? Porque é perigoso quando a pessoa acha que Deus predestinou uns para a perdição, outros para a salvação e assim por diante, não é? Porque isso aí acaba não passando no teste da palavra de Deus. Livre-arbítrio ou graça irresistível? Foi o que nós explicamos. Não é? A graça de Deus não é irresistível. Por mais que Deus seja o Todo-Poderoso, Deus, ele quer que o ser humano voluntariamente o ame. Voluntariamente o ame. Se alguém me ama, veja, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não é? A Bíblia realmente não fala de uma graça irresistível, a Bíblia fala de uma graça capacitadora, de uma graça que convence através do Espírito Santo, é uma graça que capacita o ser humano, mas não é uma graça irresistível. É possível perder a salvação? Veja que ponto difícil esse, que pergunta difícil, não é? Aquele mestre batista, não é? Russell Shedd, não é? Certa vez lhe perguntaram se era possível perder a salvação, e ele disse, depende de quem o salvou, não é? Se a pessoa que salvou foi Jesus, é impossível que a pessoa perca a salvação. Claro que é um pensamento importante de um homem que tem realmente um grande respeito de todos nós, mas a Bíblia tem alguns textos sagrados que nos deixam assim em estado de alerta. Nós temos que ter cuidado com esses textos, porque Deus, obviamente, ele não quer tirar a salvação de ninguém. Deus não quer que a pessoa perca a salvação. Mas há casos em que a pessoa, como Deus fez o ser humano como um ser responsável pelos seus atos, como um ser que tem arbítrio, há casos em que o ser humano ele acaba desprezando a salvação. A Bíblia fala, por exemplo, fazendo aqui um paralelo, a Bíblia fala de Esaú. Lembra de Esaú? Foi Deus que tirou de Esaú o direito à primogenitura ou foi Esaú que desprezou? Ele diz, para que me serve essa primogenitura? Eu tô morrendo de fome. E ele trocou lá com seu irmão, ele abriu mão da sua primogenitura por causa de um guisado de lentilha. Ou seja, ele desprezou. E a Bíblia chama Esaú de profano. Não é? Fornicar e profano. Profano é aquele que despreza as coisas de Deus. Então quer dizer, foi Deus que tirou dele? Não, foi ele que desprezou. E a Bíblia tem textos nesse sentido. Em Hebreus, especialmente, Hebreus 3, não é? Eu citei aquele texto de Hebreus em que o autor ali se dirige à igreja, não é a ímpios. Ele se dirige a irmãos. Vede, irmãos, que nunca haja em vós. Aliás, eu vou até ler esse texto. Veja como esse texto é claro, eu já citei, mas talvez seja até bom para os irmãos marcarem aí em suas Bíblias. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14. Olha o que ele disse. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja o 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se, olha a conjunção condicional, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Até ao fim. Então veja como nós temos que perseverar. Isso é bíblico. Temos que perseverar até o fim. E aí no livro há uma infinidade de passagens aí que os irmãos podem estudar, falando do livre-arbítrio, mas também falando desse perigo, não é? De a pessoa não permanecer em Cristo. Lá 2 Pedro capítulo 2, por exemplo, é um capítulo muito importante também, que fala daqueles que foram resgatados. E mesmo assim, sendo resgatados, eles, na verdade, abriram mão. Veja, como a Bíblia diz, vamos ler também, 2 Pedro capítulo 2, veja aí, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 Pedro capítulo 2,
versículo 1, olha o que diz a Bíblia. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós. Haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Veja isso. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Negando o Senhor que os resgatou. Esse termo resgatar aí é muito forte. Resgatar aí não tem como fugir do seu sentido. Qual é o sentido? Ser resgatado aí é ser salvo. Ser salvo pelo sangue de Jesus. Aqui está, a Bíblia mostra que a pessoa, mesmo salva, aqui no caso, exemplo de pessoas salvas que não tiveram cuidado e acabaram negando o Senhor que os resgatou. Mas vamos adiante. O que a Bíblia realmente diz sobre a predestinação? É o que nós já temos falado aí, não é? Que Deus predestina, claro, o corpo de Cristo de maneira geral, a igreja, ela já está predestinada para a salvação. Agora, no que tange a indivíduos, pouco a pouco, não é? À medida que a pessoa vai crendo em Cristo, ela vai sendo inserida nesse corpo. Ou seja, nós estamos falando aqui, é claro, de um conceito que é chamado de eleição coletiva, a eleição de uma corporação, não é? Wesley e outros já defendiam aquele princípio da eleição baseada na presciência de Deus. Claro que Deus também, pela presciência, ele sabe aqueles que serão salvos, aqueles que se perderão, mas Deus, de acordo com a analogia geral da Bíblia, nós vemos que Deus não interfere através da presciência na vida de ninguém. Então, quando em Efésios, por exemplo, Paulo fala lá de uma eleição, agora falando da eleição que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é claro que ele estava se dirigindo à igreja, aos crentes de Éfeso, que pertencem ao corpo de Cristo. Porque a igreja, como corpo, claro, ela foi eleita em Cristo para a salvação. Ela foi eleita em Cristo para a salvação. Mas não vamos pensar que isso automaticamente nos leva a pensar que ele elegeu aí uns para a perdição, outros para a salvação, que Deus teria uma lista prévia de eleitos para a salvação e, consequentemente, uma lista de condenados, não é? Tanto que aquele versículo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, que fala dos nomes daqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, veja, desde a fundação do mundo. O texto não diz antes. Eu acho interessante que muitos, às vezes, no afã de defenderem o seu ponto de vista, vamos ler esse versículo que é importante. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, note, desde a fundação do mundo. Desde. O termo desde aí, no grego, é apô, que significa a partir de. Desde a fundação do mundo, ou seja, a partir da fundação do mundo. Não quer dizer que Deus tinha uma lista prévia de eleitos. Pessoas que estavam registradas já no livro da vida. Alguém até questiona, por exemplo, quem faz aquela oração dizendo: Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. E a pessoa diz que isso está errado, porque Deus já tem uma lista prévia daqueles que estão salvos. Não tem que orar para Deus escrever o nome do livro da vida. Mas, veja, a Bíblia diz que os nomes são inseridos desde a fundação do mundo. Ou seja, a partir do momento que Deus fundou o mundo, colocou o primeiro casal, a partir daquele momento é que os nomes foram sendo inseridos no livro da vida. Uma pessoa não é inserida, não é registrada, vamos dizer assim, antes de nascer, não é? Nenhuma mãe vai chegar no cartório e vai dizer: olha, eu quero registrar meu filho, mas ele não nasceu ainda, eu estou esperando e tal, mas eu já queria registrar. Não, não pode, tem que esperar a criança nascer primeiro. Então, fazendo aqui uma analogia, uma pessoa só tem o seu nome registrado no livro da vida quando ela nasce de novo. Lembra que Jesus falou para
para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, é que o seu nome é registrado no livro da vida, porque a Bíblia fala desde e não antes da fundação do mundo. Vamos para mais um tópico, a justificação. Veja, justificação. Diferenças entre justificar e perdoar. Justificação é o ato, não é? Judicial de Deus pelo qual ele declara justo o pecador e põe sua fé para a salvação em Jesus, ficando assim isento de culpa e condenação. Diferenças entre justificar e perdoar. Perdão remove a condenação do pecado. A justificação nos declara justos, não é? Justos diante de Deus. Também vamos agora ver aqui verdades fundamentais sobre a justificação. Verdades fundamentais. As verdades fundamentais da justificação pela fé em Deus são 5. A sua origem é a graça de Deus. A sua base, o sangue de Jesus. O seu meio, a fé. O seu testemunho perante os homens são as obras. E a sua causa instrumental é a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. E, finalmente, a segurança da salvação. Eu falei aqui de calvinistas e arminianos. Tanto calvinista como arminiano defende a segurança da salvação. Security in Christ, diz lá um dos pontos doutrinários do arminianismo. E já os calvinistas vão falar de perseverança, não é? Perseverança, tal. Mas os dois defendem isso, os dois grupos. Mas qual a diferença? O calvinista vai dizer até, usando aquela frase que muitos arminianos até falam até de maneira irônica, tratando de um bordão, eu acho que isso não é uma atitude conveniente também, não é? Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Quando um calvinista diz isso, uma vez salvo, salvo para sempre, é que ele acredita que a pessoa que foi salva jamais ela perderá a salvação. Ela está segura. Ela está segura porque ela já foi eleita para a salvação. Agora, no caso do arminiano, ele vai crer diferente. Ele vai crer que a segurança existe também, mas é uma segurança em Cristo. E aí muitos calvinistas, não os calvinistas sérios, é claro, mas aqueles que ficam gostando de fazer brincadeiras, fazer gracejos com os arminianos, eles dizem, o arminiano ele perde e recupera a salvação, perde e recupera, perde e recupera. Deus risca o nome e escreve de novo, risca e escreve de novo. Mas não é isso que o arminiano que se preza defende, não é? Porque nós temos a segurança em Cristo. A pessoa não vai perder a salvação, por exemplo, se ela estiver dirigindo o seu veículo, aí leva uma fechada e a pessoa ali, num ato ali, naquele momento ali, a pessoa está nervosa com alguma coisa, fala uma palavra, ou olha para a pessoa, vai para o inferno, por exemplo. Aí vão dizer que Jesus volta naquele momento, acontece o arrebatamento da igreja. A pessoa, porque está envolvida numa discussão de trânsito, ela então vai perder a salvação. Não, irmãos, nós não perdemos a salvação dessa maneira. Aliás, Deus não tira a salvação de ninguém. Agora, nós vimos aqui que tem textos que mostram claramente que a nossa salvação, ela tem que ser em Cristo. Em Cristo. Jesus mesmo falou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aquele que está em mim, veja, esse dá muito fruto. A pessoa precisa estar em Jesus Cristo. E aí nós temos no livro uma infinidade de passagens que tratam disso, sobre a segurança da nossa salvação. Nós vamos, meus irmãos, caminhando para o final. Essa é uma aula conclusiva e que os irmãos, então, guardem este assunto que nós estudamos nesse livro 3, esse livro tão importante no coração. Estudem. Veja, nós estudamos sobre a criação, nós estudamos sobre a angelologia, nós estudamos sobre a antropologia, nós estudamos sobre a hamartiologia e sobre a soteriologia. Veja que riqueza que nós temos nesse livro. Esse livro não é apenas para você levar para a aula e você
levar apenas como se fosse algo para você ler na aula. Não, esse livro tem que ser estudado. Aproveite todo o tempo que você tiver à sua disposição, lá no intervalo, na hora do almoço, no seu trabalho, ou quando você tiver um tempo na sua casa, não deixe de ler, porque lendo esse livro, conferindo as referências bíblicas, porque as referências bíblicas, aliás, são mais importantes até do que o que eu estou falando, e até do que está escrito. Quando você lê o que está escrito ali e não confere as referências, você está apenas consultando o pensamento do autor, daquele que escreveu o livro. Agora, quando você lê a Bíblia, você estará em contato com a própria palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aí estão os cursos do nosso CETADB, curso básico que os irmãos estão fazendo, mas temos também o curso médio e o curso avançado. Todos os cursos que os irmãos poderão fazer ou indicar para outras pessoas também que desejarem fazer um bom curso teológico, aí está à disposição, não é? O nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. A paz do Senhor.